querido amigo Mauro, a graça e a paz do Senhor Jesus. Puxa, é uma alegria imensa poder falar contigo. Eu recebi o seu recado e eu tinha chegado de noite, eu estava num compromisso, vi o seu recado. Ontem à noite, na verdade, de madrugada, nós tivemos aqui um forte tremor de terra. Eu estou falando do Chile, de Santiago, a capital do Chile. E ontem, hoje de madrugada, mais ou menos às 2 horas da madrugada, houve um forte tremor de terra. E bem, isso aqui já é uma coisa a qual nós já estamos acostumados, por incrível que pareça. E eu dormi pouco. No momento são 11 horas e 20 minutos. Eu terei um compromisso agora pela manhã, mas ele está cancelado, então eu estou com tempo para poder gravar o vídeo que você está me pedindo. Bem, Mauro, você já me conhece já há muitos anos. Você e o Daniel, seu irmão, são grandes amigos que eu tenho, são pessoas que eu tenho um carinho enorme e eu me sinto bem à vontade de passar este vídeo para você. É bom saber que você, na sua igreja, está responsável pelo departamento de missões. E nós aqui, missões para a gente é uma coisa prática, na verdade. Bem, eu estou fora do Brasil já há 15 anos. No dia 25 de janeiro de 1999, eu, juntamente com a minha esposa e as nossas 2 filhas, que na época eram bem pequenas, a Késia, que hoje tem quase 21 anos, era uma menina de 5 anos, e a Thalita, que tinha somente 9 meses, hoje está às portas dos 16 anos. Nós saímos, fomos enviados por uma igreja do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido na cidade de Tacna, Peru, no extremo sul do Peru, na fronteira com o Chile. E eu fiz uma viagem prévia, eu lembro que eu fiz uma viagem prévia a Tacna e conheci as necessidades da cidade, procurei conhecer um pouco as necessidades do país. O país estava vivendo uma crise no evangelho enorme, na época, nos finais dos anos 90, devido à guerrilha, ao terrorismo no Peru, que foi muito forte nos anos 80 e até meados dos anos 90. Um dos alvos principais do grupo Sendero Luminoso era exatamente as igrejas evangélicas. De fato, o primeiro massacre ocorrido no Peru, às mãos do grupo Sendero Luminoso, foi numa igreja presbiteriana, isso mais ou menos em 1980, já fazem 34 anos aproximadamente. E foi uma tristeza. Bem, eu quero contar um pouco da história para que vocês conheçam a razão pela qual nós decidimos ir para o campo missionário. Bem, no Peru houve esse problema de terrorismo que durou muitos anos, um terrorismo de tendência marxista, terrível, muitas igrejas fechadas, muitos pastores assassinados, muitos crentes também. E quando eu recebi o convite, isso me sensibilizou, porque nós estávamos no Rio de Janeiro, eu na época dando aula em universidades, eu tinha meu próprio curso de idiomas, e de repente a gente toma conhecimento de que num país ao lado do nosso, o Peru faz fronteira com o Brasil, estava ocorrendo essas coisas. E isso me sensibilizou bastante. E quando eu estive pela primeira vez com 2 pastores, nós somos, em outubro de 98, passamos uma semana no Peru. Então eu conheci a realidade, outra realidade, várias necessidades, o país vivendo tanto problemas sociais, econômicos, como espirituais, que eram enormes. E o fato de ver igrejas fechadas, pastores que tinham sido assassinados, isto me comoveu bastante.
enquanto que no Brasil, numa cidade, eu sou do Rio de Janeiro, onde as igrejas estão aos turbilhões, pastores, obreiros que se tropeçam, e nesses lugares faltando obreiros, crentes, pessoas sedentas da palavra. Eu lembro que os 7 dias que eu permaneci no Peru, na cidade onde eu estive, todos os dias as igrejas cheias, quando souberam que tinha chegado um missionário brasileiro, eles queriam conhecer, você via que estavam sedentos. Não era uma questão de culto à personalidade, como a gente vê no Brasil, era a necessidade de uma palavra de Deus que as pessoas tinham. Bem, voltei depois de uma semana e já me preparando para ir definitivamente. Então, no dia 25 de janeiro de 99, nós fomos para o Peru. Finalmente, fomos. Os 4, a minha família, a esposa, as 2 filhas. Bem, foi muita coisa que nós vivemos no Peru, de tudo que vocês possam imaginar. A igreja tinha muitas necessidades, tanto espirituais como materiais. Nós procuramos melhorar a qualidade de vida dos irmãos. Quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha somente 13 pessoas. Parecia um mausoléu, que era uma igreja grande, eu lembro, era uma igreja grande com 13 pessoas, mais espiritualmente frias. E nós procuramos dar-lhes a palavra, ensinar a palavra, um discipulado forte, à luz da palavra de Deus, não um discipulado manipulador. E nós começamos a ver, depois de alguns meses, resultados, pessoas se salvando, pessoas sendo restauradas. Enfim, foram 2 anos de muito trabalho. Paralelo à igreja que eu estava cuidando, tinha outra igreja que já estava numa zona de montanhas altíssimas, na Cordilheira dos Andes. Eu, depois de 6 meses de estar pastoreando, fui para outra igreja pastorear, que havia uma necessidade, o pastor havia renunciado. Então, eu já estava cuidando de 2 igrejas, e começa a aparecer necessidade de formar obreiros, tanto locais como a nível de cidade. Para vocês terem uma ideia, eu dava aula em 4 seminários na cidade. Eu não sei de onde eu tinha tempo, forças para isso, mas Deus deu graça e foi possível. Eu lembro que no ano 2000, já contava a igreja com mais de 180 pessoas. Foi uma bênção. Nós víamos pessoas realmente que davam frutos de conversão, frutos dignos, como diz a palavra, de arrependimento. E foi uma maravilha. Em 2001, eu estava trabalhando com outra igreja, estávamos ajudando uma igreja, quando no dia 23 de junho deste ano, 2001, houve um forte terremoto em toda a zona. Foi um terremoto de mais de 7 graus, nós vimos morte, destruição, caos, falta de luz, falta de água. Foi realmente triste. E eu tive, durante quase 2 meses, ajudando em tudo o que foi possível, desde resgate de cadáveres a demolir casas e prédios que foram afetados pelo terremoto, construção de casas. E com isso também nós tínhamos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Foi uma bênção também, embora a tragédia tenha sido grande. E nessa mesma época, 2001, nós sentimos um forte chamado de Deus para o Chile. Nós estávamos numa cidade, para vocês terem uma ideia, que estava a pouco mais de 50 quilômetros do Chile. São cidades fronteiriças. E Deus falou forte ao nosso coração sobre o Chile, e nós, atendendo a voz do Espírito, nós nos mudamos para o Chile no final do ano 2001. E no Chile, muitas coisas também, nós vimos muitas coisas. Eu fazendo geralmente trabalho de preparar líderes locais.
No Chile também nós encontramos muitos problemas de ordem espiritual. O Chile é um país, embora um país moderno, mas com uma carência espiritual muito grande. Tem igrejas cristãs, muitos dizem cristãos evangélicos, mas nós observamos uma defasagem com relação ao conhecimento da palavra, com relação ao respeito às autoridades, que é uma coisa latente aqui no Chile. E aqui eu estou já há mais de 12 anos. Estamos no ano 2014 e, se fazemos as contas, estou há mais de 12 anos no Chile. E atualmente eu estou numa igreja, uma igreja pequena. Eu estou inclusive numa dependência da igreja, que me foi cedida para que eu esteja aqui morando. Eu atualmente estou num trabalho, digamos, que muitos diriam que é uma loucura. Eu consegui, com a graça de Deus, terminar alguns estudos teológicos. Eu estudei em Israel no ano 2012. Eu estudei em Israel, eu fiz uns cursos em Israel, outros cursos que eu já tinha, e um seminário teológico dos Estados Unidos me conheceram e me deram a responsabilidade de abrir no Chile a primeira extensão deste seminário na América do Sul. E coube a mim essa tarefa. Bem, eu comecei isto no final de 2012. No ano 2013 nós começamos as aulas e, graças a Deus, temos aqui, comecei da igreja, somente da igreja, vários irmãos sedentos da palavra, obreiros já, líderes, que queriam aprimorar seus conhecimentos na palavra de Deus, se matricularam. Então nós temos o seminário aqui, e eu estou agora me preparando para passar uma temporada no Brasil para poder falar um pouco deste seminário. Eles têm uma proposta muito boa. Eu estarei indo em abril ao Brasil, nos primeiros dias de abril, eu creio. Vou estar cerca de 2 meses aí e vou estar falando sobre este seminário em algumas igrejas, as igrejas que queiram abrir a sua extensão. Bem, eu procurei, nesses quase 13 minutos que estou falando, fazer um resumo. A história é longa, mas eu quero finalizar somente dizendo que missões, eu vejo que é um trabalho nobre, é um trabalho que atualmente a igreja tem deixado de lado, ou pelo menos a maioria das igrejas evangélicas. Eu observo no decorrer dos anos que no Brasil havia uma febre com relação a missões, em enviar missionários e sustentá-los dignamente. Hoje, isto praticamente se acabou. Eu conheci muitos missionários brasileiros em alguns países que eu visitei, como Peru, Bolívia, Uruguai, Argentina, Paraguai, aqui no Chile, missionários que foram abandonados e tiveram que ou deixar de fazer a obra, ou aqueles mais, digamos, arrojados que estavam fazendo a obra e tendo que trabalhar secularmente. E então eu observo que a igreja tem uma grande responsabilidade com a obra de Deus. A igreja é o agente de Deus na terra. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos a missão. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, se Jesus dissesse que era para eu fazer discípulos somente no meu bairro, eu faria. Se fosse para fazer somente na minha cidade, eu faria. Se fosse para fazer no meu estado, eu faria.
Se fosse somente no país, eu faria. Mas Jesus, ele nos dá uma... Jesus não fala de limitação geográfica, cultural, para a obra missionária. Bem, querido Mauro, eu vou ficando por aqui. Não quero que as minhas palavras sejam enfadonhas, mas qualquer coisa, meu querido, eu estou à inteira disposição. Eu deixo um grande abraço para você, para a sua igreja. Gostaria muito de lhes conhecer quando fosse ao Brasil. Um grande abraço, meu querido, que Deus abençoe rica e abundantemente. No nome de Jesus.